Toda a minha vida de pastor, ao longo desses 38 anos, tem sido focada em duas áreas específicas, e uma ainda mais: minha paixão e cuidado com famílias e minha responsabilidade em investir também em novas lideranças, em pastores pelo Brasil. O que eu vou falar aqui hoje é parte do que eu sou, do que eu escrevo e que esse painel divulga através da escola bíblica. Agora, eu não sou aquele pregador de levantar multidões. Eu sou pregador de fazer as multidões sentarem-se, chorarem e pensar um pouco. Então, esse é meu estilo. Eu sou um pastor de reflexões. Deus me deu a bênção, isso devo somente a Ele, de, por entender do meu ministério, ter feito um curso de psicologia, depois ter me aprofundado em psicoterapia. Por 18 anos eu tive consultório, vivi de consultório, onde lidei de forma específica com crianças e, no final, com famílias, naquilo que a gente chama, na linguagem terapêutica, de abordagem sistêmica. A igreja foi crescendo, Deus foi abençoando, as duas coisas, mas eu tive que escolher aquele que seria meu foco, e é claro, o meu ministério pastoral. Transformei o meu gabinete num consultório, não tem um formato de gabinete tradicional, onde atendo terças e quartas-feiras. Fiz a Deus um voto, atendo de graça, não cobro nada de ninguém, por 2 dias na semana. E ao ouvir alguém, sempre escuto a alma, e ao falar, eu falo numa linguagem sempre mais terapêutica. Então eu estou aqui por causa disso. Fechando esse mês em que a lição da escola bíblica foi sobre família, e eu tive a honra, e devo ao pastor Cílio Malafaia essa honra de ter me solicitado escrever para a revista, e agradeço ao pastor Salmo a visão de ter colocado a revista nas mãos da igreja. Agora, queridos, falar de família é tanto quanto oportuno, mas pode ser às vezes repetitivo. A gente vive no limite entre o comum, do que já se ouviu, entre brincar de forma mais vulgar, que acaba agredindo, ou ser muito acadêmico, que acaba cansando. O que é que eu decidi ao longo desses anos? Fugir de cada um desses estereótipos. Falar de mim, falar do meu casamento, falar da minha vida, expor-me quando é para expor e abençoar vidas, mas, sobretudo, dizer a você que não há no mundo um projeto mais bonito, mais sublime do que o projeto de Deus para a família. Não é? Quem eu seria? Onde eu estaria? Não fosse o casamento, minha esposa, meus filhos e meus netos. Eu não existiria. Seria apenas um ser social a mais, e não o homem que eu sou hoje. Devo a Deus, claro, e à família. Mas eu quero lhe convidar para falar comigo, pensar comigo um tema, a partir de um texto bíblico. O tema da mensagem é esse: famílias disfuncionais. E nós vamos ler para pensar sobre isso. E a minha ideia aqui é atingir cada casal, cada separado, cada divorciado, cada viúva, cada filho e cada pai, enfim, cada um de nós, que se algo que nos une hoje à noite é que todos temos uma realidade comum. Vivemos família o tempo todo. Quando esse culto acabar, você pode ir para uma lanchonete, pode ir para um restaurante, para uma pizzaria, você vai dormir em casa, em família. E amanhã de manhã, com humor, bom ou mau humor, querendo ou não, você vai acordar numa casa, sua família. Porque a família nos une, nos nivela, nos coloca dentro de um mesmo espectro de vida. Por favor, Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. Obrigado pela sua atenção, suas orações. Se for possível, você não converse, para me acompanhar no raciocínio, por favor. É a parábola da figueira estéril. Todo mundo encontrou? Apenas de 6 a 9. Lucas 13, de 6 a 9.
E Jesus lhes ensinou essa parábola. Um certo homem tinha uma figueira e plantou. Aliás, um certo homem plantou uma figueira na sua vinha. Mas, quando foi buscar fruto na figueira, nada encontrou. Então disse ao administrador, em outras versões, ao viticultor: há 3 anos eu venho aqui procurar fruto nessa figueira e nada encontro. Então Jesus questiona e nos obriga também a questionamento. Só que ele diz: corta. Por que razão ela ainda ocupa um lugar inútil no solo? E ele disse: meu senhor, deixa por mais este ano. Eu vou cavar uma vala, vou colocar adubo ao redor. Se der fruto, tudo bem. Se não, tu a cortarás. Jesus era um mestre de parábolas. Ele não as inventou, mas as usou demais como uma forma de identificar o seu discurso, sua mensagem, seu diálogo com o povo da sua época. E todos nós sabemos, sem exceção, isso é ponto comum, que parábolas são figuras de linguagem, em que o autor faz uso de elementos da vida do cotidiano, para, por eles, trazer uma mensagem para a realidade daquele cotidiano. Aquela cultura era campestre, era agrícola. Jesus sabia lidar com isso. Eles sabiam que era uma figueira, sabiam do que estavam ouvindo e, portanto, podiam entender o que estavam ouvindo. A gente precisa entender as linguagens da vida. Mas eu disse hoje de manhã, e vou repetir, sempre eu digo isso na minha igreja, que todo o texto bíblico é uma fala de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas não é uma fala assim solta, não é uma fala qualquer, é uma fala que tem que ser descoberta também por diálogos. E uma das bases fundamentais da hermenêutica bíblica é você aprender a dialogar com o texto bíblico, fazer perguntas ao texto. Pelo menos 3 têm que ser feitas. Número 1, o que o autor quis dizer, ou porque escreveu essa narrativa, essa parábola? O que tem a ver isso na história da revelação? Segundo, o que é que esse texto tem a ver com a minha vida hoje? Que pontes hermenêuticas há entre o que eu li e como eu vivo? Isso é que faz da Bíblia um livro atual, a mensagem contemporânea e continuamente contemporânea e atualíssima. E terceira pergunta: o que Deus quer me falar e me transformar, me comunicar, me impactar com essa palavra? O que é que isso tem a ver com a minha vida em termos de projeto de mudanças de Deus? Não é só ouvir uma boa mensagem e perguntar-se o porquê da mensagem para mim. O que é que Jesus quer dizer aqui em essência? Ele fala de um drama, de uma frustração. Nós, humanos, somos cheios de experiências frustrantes. Eu não vou descer muito a esse ponto, mas eu imagino, na minha ideia, de que haja entre nós pessoas com alguma frustração dentro de casa. O casamento não foi como imaginaram. O marido não foi o quanto ela sonhou tanto, ou a esposa não foi como ele tanto sonhou. Há também aquela dor dos pais. Os filhos não terminaram como eles pensaram, sonharam um dia. Nenhum pai gera filhos sonhando em vê-lo preso nas grades das drogas, da prostituição, do pecado, do álcool, de outros vícios. Que pai pensa isso? Nenhuma mãe gerou filha para sofrer no mau casamento e ouvir a filha, ou pelo telefone, ou pela mensagem de texto: mamãe, não estou feliz, estou sofrendo, ore por mim. Mas de alguma forma é verdade
que muitas pessoas carregam em casa frustrações. E que todos nós temos, de alguma forma, elas em algumas áreas da nossa vida. Que são frustrações, são expectativas mal resolvidas. É aquela sensação entre o que eu quis e o que eu tenho, o que eu desejei e o que eu vivencio que não deu certo. Então, Jesus conta que um homem plantou uma vinha, vamos usar uma linguagem mais nossa, mais goiânia, por exemplo, pelo menos eu sei que é mais nordestina, uma chácara, um sítio. Plantou aqui uma árvore. E como tal, tem direito de um dia usufruir dessa árvore, porque no processo natural, aquilo que é plantado com boa semente e que é nutrido por um bom administrador, ela vai produzir frutos. Se é fruta, vai frutificar. E ele vai buscar e nada encontra, e frustrou-se. Mas percebeu que a frustração tem um limite. Por 3 anos, ele veio, por 2 silenciou, segundo a parábola, no 3º desabafou. Todos nós guardamos dores por algum tempo. Muita gente sofre calada, chora calada. Muita gente. Um dia no meu quarto, na minha cama em casa, eu não sei porquê, nem entendia porquê, mas eu sabia que era real. Olhei para minha esposa de noite e ela derramava lágrimas. E entre o ser de Neide, minha esposa, e o chorar, é uma diferença muito gritante, que ela tem uma alma naturalmente alegre, leve, suave, sorridente. Eu me perguntava, no silêncio do quarto, por que ela chora? Alguma dor em si? Alguma dor que eu tenha causado, esteja causando? Alguma coisa entre ela e um filho, eu não sei. E como a maioria das mulheres, quando querem silenciar suas dores, perguntei, Neide, o que é que acontece? O que é que está vendo? Ela disse, não é nada. Fique tranquilo, deixa eu ficar comigo mesma. Até que um dia, aquilo é revelado. Às vezes a gente pensa que não, porque ninguém fala. Mas há uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, ele disse, eu não aguento mais. E perguntou ao homem, por que razão essa árvore ocupa um espaço aqui, se não cumpre a razão pela qual foi plantada, como diz apenas uma semente? Mas qual a lição principal dessa parábola? É que Jesus diz que nada na vida é por acaso. Tudo tem um propósito. Desde Eclesiastes 3, começa assim, em tudo Deus tem um propósito, para a nossa consciência espiritual de vida, tudo. A razão pela qual eu casei, Deus nos deu filhos, me deu uma esposa, deu a Neide um marido. A razão pela qual você se casou, não foi só para viver junto, sexualidade, ou outras coisas mais, é uma razão de Deus. Nossa existência não é por acaso. Eu não acredito, eu digo onde quer que eu vá, em sorte, em azar, em coincidência, em destino. Eu só creio numa coisa, no projeto e na providência de Deus para cada ser humano. Isso eu creio. Isso é verdade para igrejas, é verdade para empresas, verdade para árvores, para o mundo todo, também o é para ministérios e para famílias. Então eu pergunto, por que razão Deus lhe deu uma família? Que Deus pensou quando você se casou? Qual o propósito dele para o seu casamento, para o seu lar? Há de ter uma razão, qual é? Mas ao mesmo tempo, Jesus, que era muito radical, Jesus não era um homem intolerante, era um homem de princípios. Ele colocava graça sem quebrar princípios. E ele então foi bem claro, é inadmissível ocupar um espaço no solo, uma árvore que nada produz. É inadmissível. Hoje pela manhã eu coloquei uma ilustração aqui, não vou repeti-la, em que eu perguntei a um homem, por que razão Deus quer que você exista? Se você não cumpre a razão para a qual Deus quis que você existisse. E então Jesus diz uma lição. Tudo e até família tem que cumprir o propósito pelo qual Deus criou. Irmãos, eu disse a vocês hoje de manhã,
E eu preciso repetir por esse aspecto, porque nem todos estavam aqui de manhã. Eu tenho uma consciência plena que eu, quando chegar no céu, e como eu, cada homem aqui também, cada mulher aqui também, os que forem salvos de verdade, diante do Altíssimo, Ele vai perguntar a mim, antes de qualquer coisa, o que você fez com a filha que eu lhe dei? O que você fez com as heranças que eu lhe entreguei, meus filhos? O que fez com eles, Estevão? Ele vai dizer a mim que isso é verdade. Um dia eu lhe dei uma garota de 14 anos com quem você namorou. Depois uma mulher, com quase 18 anos, com quem você se casou. E ela era feliz, ela tinha sonhos, ela tinha paz, ela tinha lar. Ela só queria um marido, eu lhe dei. E eu fiz um projeto para vocês dois, você me devolve como essa mulher. Depressiva, com alma doente, triste, sequestrada por dentro, em tudo que tem direito, por sua causa. Você fez isso com a minha filha, Estevão. E cadê minha herança, seus 2 filhos? Que por 9 meses eu permiti que eles existissem no ventre da sua esposa e preservei até o parto. E que cresceram, Estevão, e eu tinha propósito para eles. E você fez o que com a minha herança? Largou no mundo, deixou a sorte do mundo, fez o que com eles? Criou-os revoltado contra mim, ou criou-os me amando mais ainda? E por último ele vai perguntar a mim, cadê a noiva que eu lhe entreguei? Parte da minha noiva, minha igreja. Você dominou-a, escravizou-a, humilhou-a, pisoteou, explorou-a. Minha noiva, Estevão. E você, meu servo, cadê minha noiva? Irmãos, eu tenho consciência de que um dia eu e você vamos prestar conta a Deus da família que Deus nos deu. Tenha certeza disso, porque família faz parte de um projeto de Deus para o mundo e para a nossa vida em particular. Você não casou por acaso, não tem família por acaso. Então, toda vez que uma família não cumpre esse propósito, toda vez que um casamento, um casal não vive segundo esse propósito, acredite, eu dei esse nome, vive uma família disfuncional, um casal disfuncional, um casamento disfuncional, isto é, não tem a razão de existir, não cumpre a função, o propósito pelos quais Deus os constituiu sobre o solo da terra. E eu coloquei aqui pelo menos 4 razões ou modelos, marcas de uma família disfuncional. Quero só que você me escute, por favor, não vou demorar. Primeiro, a família disfuncional, quando ela não dá o mínimo de resposta às pessoas, para razões pelas quais Deus a criou. Algumas coisas que só existem em família. Primeiro, a família é o primeiro ninho da nossa afetividade. Primeiro ninho. A gente aprende a abraçar, a beijar, a gostar de colo, de carinho. A gente aprende a ouvir, a entender, a compreender, a perdoar em casa. A família é um laboratório de vida. É a minha primeira lição nessa série. Então não há nenhuma razão pela qual alguém numa casa não sabe o que é isso. Um pai que não sabe dizer ao filho, eu te amo, é um pai disfuncional. Um filho que não beija o pai, que não ama o pai, que não sabe onde fica o colo do pai, no sentido mais amplo da palavra, vive uma relação disfuncional em casa. Só botar num quarto, botar numa mesa, encher uma geladeira, encher um freezer e se banquetear, isso não é ser família. O mínimo de dignidade que o ser humano tem casado, de dignidade, o mínimo, é suprir as pessoas que ele gerou na terra, ou as quais ele colocou sob seus cuidados. Isso é dignidade, isso não é funcionalidade. Segundo, Deus criou a família para ser também o primeiro altar da nossa vida. Não é na igreja que a gente aprende sobre Deus, primeiramente é em casa. Que as famílias são apenas projeções, reflexos, as igrejas das famílias que têm.
Não foi meu primeiro pastor que me falou sobre Deus, foi meu pai. Aliás, hoje contei o testemunho do pastor Salmo, não vou aqui detalhar. Meu primeiro pastor me ajudou a não pensar em Deus. Me ajudou a ter revolta contra Deus. Desgraçou em mim a imagem que eu tinha da graça de Deus. Foi em casa que eu aprendi que Deus existe. Foi em casa e não na igreja que eu aprendi a orar sobre as refeições. Irmãos, foi em casa que eu aprendi a dizer que temos, foi Deus que nos deu primeiro. Não foi no culto, foi em casa. Eu vim para a igreja já rapazinho, mas você em casa desde o nascimento. Minhas imagens não são de templo, são de mesas. É meu pai na mesa com 8 filhos. De manhã no café, oração do pai, aquela voz grossa, aquela voz densa. E depois vendo minha mãe, quase um sacrifício, distribuindo cuscuz, pão, abacate, para 8 bocas. Reclamando o tempo todo. Eu não gosto disso, não gosto dessas coisas. E só uma mãe fazia para cada filho um gosto específico. Eu aprendi em casa com minha mãe que Deus, de forma graciosa, satisfaz as demandas do coração da gente. Em casa. Foi em casa que eu aprendi a orar, Senhor, guarda essa noite. Foi em casa que eu aprendi, Senhor, obrigado por essa manhã. Escute, irmãos, foi em casa, não na igreja, que eu aprendi os primeiros hinos da harpa cristã, na minha casa. Agora me responda. Quantas famílias dessa igreja? Temos que ir muito longe. Não é de Goiânia apenas, cidade tem milhões de habitantes dessa igreja. Se constitui para os filhos recém-nascidos, primeira infância, segunda infância, adolescência e na puberdade, para abrir o caminho para a universidade. Quantas famílias são em casa o primeiro altar para Deus? Sabe qual a resposta é essa? Quando os filhos olham para os seus pais e veem neles o reflexo do Deus que vão buscar um dia. Deus é bom, porque meu pai é bom. Deus é graça, porque meu pai perdoa. Deus é amigo, porque meu pai fala comigo. Mas ao mesmo tempo, Deus pode ser muito mau, porque o meu pai é assim comigo. Escuta uma história que eu vou contar a vocês, verdadeiríssima. E eu vou resumir ao máximo pelo tempo. Eu estava no Rio de Janeiro, falando para mais ou menos 1000 jovens num congresso, na cidade de Campos. Depois de 3 dias de conferência para os jovens, no último dia, uma avó foi no meu apartamento no hotel. Escuta, uma avó, não foi uma mãe. Dizer, pastor Estevão, eu pago a sua diária, eu pago a diferença do avião na sua passagem, eu remarco. Mas, por favor, fique para conversar com a minha neta. Óbvio que eu primeiro consultei o pastor. Óbvio. Ele autorizou-me. Ficamos uma semana sem que eu esperasse. E essa garota, de 17 anos, lembro-me como se fosse hoje bonita, mas depressiva, linda, mas feia por dentro. Descuidada na alma, não quis me receber. A gente sabe que é psicólogo, aqui tem muitos psicólogos, inclusive melhores que eu, que labutam mais. Quando a pessoa não quer nos receber, fala uma linguagem chamada resistência. Quer receber, mas não sabe como fazê-lo. E eu insisti mais uma noite, até que venci a resistência. E ela me abraçava, escuta, batia no meu peito, por horas, sem nada dizer. Mas nossos silêncios falam, nossos gestos falam o tempo todo. Seu filho no quarto trancado está dizendo alguma coisa a você. Sua filha que ficou calada de repente está dizendo muita coisa. E a agressividade em casa são palavras ditas de forma diferente. São socorros que se pede em barulhos estranhos. No final ela dizia assim para mim, eu odeio o homem. Eu odeio o homem. Eu odeio o homem. Eu sou homem. Ficava chocado. No final, ela, terceiro dia, ela soltou, eu odeio meu pai. Essa criança fala porque eram pais evangélicos.
Ela cresceu vendo o pai maltratar a mãe. E tinha a cara de pau de no domingo ir para a igreja, com a Bíblia na mão. Uma casa pobre em Campos, sem ter cobertura na época. Ela ouvia gritos da mãe, ouvia humilhações do pai, se a gorda, se a feia, se a miserável. Onde eu estava que casei com você, eu quero que você morra, você é minha desgraça. Uma criancinha de 4 anos não entende, não decifra isso, não discerne. O corpinho tremia. Daqui a pouco ela escuta a mãe gritando. Ele a batia fisicamente. E a criancinha sentia essas dores com convulsões no corpo. Esse pai inconsequente, esse pai terrivelmente nocivo, mantinha com a mãe relações sexuais com a porta aberta. E a criancinha via cenas que uma mente de 6 anos, 7, não podia decodificar direito. Ela botou na cabeça: homem é mau, homem bate, homem faz a gente sofrer. Concluindo a minha história, essa criancinha, com 12 anos, viu em casa o pai matar a mãe, na sua frente. Por isso que foi a avó. O pai foi preso. E depois de preso, também morto no presídio pelos colegas presidiários. Ficou a filha. Entre 12 e 13 anos, as meninas hoje um pouquinho mais cedo, elas têm a menarca, que é a primeira menstruação. Numa linguagem comum, vira mocinha. O que a mente dela elaborou? Eu não quero homem na minha vida. Homem é mau. Homem é sinal de lágrimas, gritos, sofrimento e morte. Não quis namorado. Essa foi a razão que a avó me procurou. Pastor de 17 anos nunca namorou um rapaz, nem quer saber de rapaz. Ela não era homossexual, não era lésbica, apenas rejeitava um homem perto dela. E por uma amizade estranha, começou a se envolver com uma mulher. Pelo carinho que precisava, pela pele que clamava, pelo corpo que gritava: alguém me acaricia, alguém toque em mim, menos homem. Mas ela também deixou a igreja. E disse, ela não foi me ouvir nem um dia no congresso. Disse: eu odeio a igreja, eu odeio o pastor. Eu estou aqui com minha avó, insistiu para lhe ouvir, que disse que o senhor era psicólogo. Fosse pastor, não queria. Porque meu pai era mau, mas não perdia um culto. Meu pai batia na minha mãe e em mim e nunca perdia um culto. Meu pai guardava a Bíblia e pegava qualquer coisa para agredir a gente. Eu não preciso de igreja. Dizia: pastor, eu nunca orei o Pai Nosso. Que a palavra Pai e a palavra Deus não combinam comigo. Como Deus é Pai, se meu pai matou minha mãe? Já pensou o que é isso? O que é uma família disfuncional? Sabe o que eu estou dizendo a você? É quando os filhos nos veem na igreja, mas não vem Deus em nós dentro de casa. Quando a esposa vê na igreja um homem cantante, cantando, alegre, sorridente, em casa é um homem calado, depressivo, bruto, azedo, amargo, às vezes até violento. Ela diz: que é isso? A gente chama em psicologia de esquizofrenia. Esse duplo comportamento, pela aparente dupla identidade. Como é que pode? Porque família é o primeiro altar da nossa vida. Tudo que eu sei sobre Deus, aprendi com meus pais, na minha casa. Se sua casa não tem altar, se sua casa não é um altar, tem algo errado no solo do lar onde você foi plantado por Deus. Terceiro, queridos, a família, finalmente, é um laboratório de vida. Ela existe para criar gente, formar em nós valores, ensinos, princípios. Honestidade, dignidade, trabalho, respeito, honra, gratidão, tolerância aos limites, diferenças, tudo em casa. Porque pessoas na igreja às vezes são intolerantes, são complicadas.
Eu tenho 38 anos de pastor, já sofri muito em igreja. E vocês sabem que igreja não é fácil. Vocês sabem que ser pastor não é fácil. O pastor Salmo sabe que não é fácil. Mas eu mudei muito nos últimos 15 anos. Sabe por quê? Toda vez que uma ovelha me afronta, me confronta, me desrespeita, eu já sei isso. O problema não é comigo, com a família que ele gerou. Então eu cuido dela. Nunca houve um fato, nunca houve uma não verdade. Todo mundo que na igreja dá trabalho, de se relacionar, de ter princípios, porque teve uma família disfuncional. Porque a igreja nada mais é do que o reflexo e a projeção das famílias que ela tem. E nada mais e nada menos que isso. Por isso que igreja é família, somos irmãos, é casa de Deus. E eu queria então trabalhar com você nesse tempo 3 disfunções da família, para a gente entender por que Deus nos colocou no solo da vida, no chão da vida. A primeira é disfunção afetiva. É quando a família, as coisas valem mais do que as pessoas. Quando os projetos pessoais, eles esmagam os projetos da alma. Quando vencer, significa pisar, humilhar e negar o valor do outro ao meu lado. Isso é disfunção afetiva. Quando um carro vale mais do que um filho. Quando o cuidado das coisas ultrapassa em muito o valor do cuidado com as pessoas que vão usar essas coisas. Deixa eu dar vocês um exemplo. E negativo esse exemplo. Na minha casa, família pobre, com 8 filhos, mas aquele tipo de casa que antigamente pequenininha, mas tinha um espaço frontal. Meu pai plantou um jambeiro. O jambo é uma fruta muito comum no Nordeste e no Norte do país, sobretudo na cidade de Belém. E o jambeiro, no ciclo da vida, dava seus frutos. E um dia não sei quem, até hoje não sei quem, ou alguém da rua, algum dos meus irmãos, eu sei que brincando de bola, alguém quebrou esse jambeiro. Meu pai chegou de noite do trabalho, que ele era carteiro, e viu o jambeiro quebrado, juntou os 4 filhos mais velhos, e disse: quem quebrou esse jambeiro? Nenhum de nós. De verdade, nenhum de nós. E ele bateu nos 4. Disse: alguém está mentindo, então os 4 vão apanhar. E meu pai tinha aquela mentalidade policial, lá em casa era uma palmatória. E a gente apanhava por idade. Ninguém queria fazer aniversário na minha família na infância. Porque cada ano a mais, era uma palmada a mais de vez em quando. Claro. 8 anos, levanta a mão. E os 4, e escuta, a primeira vez na minha vida eu tive uma frustração real. Saber que eu apanhei injustamente. Eu disse: pai, não fui eu, não importa. Eu lembro que minha mãe gritava: por favor, não mata neles. Ele disse: também não importa. Foi um dos 4. Então os 4 vão sofrer. Foi quando eu percebi que minhas mãos estavam marcadas de dor. E minha alma de revolta por um jambeiro que nem sequer eu tive culpa alguma. Mas escuta uma coisa, queridos. Um dia Deus levou um dos meus irmãos. Foi muita dor, um acidente de carro. Um garoto lindo, de olhos verdes. Um sonho do ser humano precoce. E eu e ele vivemos uma dor minha, porque eu passei a assimilar de forma inconsciente alguma mentalidade de meu pai e comportamentos dele. E eu vi meu pai trancar-se num quarto e chorar, e chorar, e chorar. E dizer assim: Deus, me arranque jambeiros, me arranque abacateiros, me arranque jardins, mas traga meu filho de volta. Só que era tarde demais. Quando eu me formei, aliás, me casei, fui morar no Recife com minha esposa. Eu fiz um concurso e passei, e fui uma da primeira turma no Brasil a receber dinheiro, chamado crédito educativo, para alunos carentes. E aí, com o dinheirinho do crédito, eu realizei um sonho meu de menino, pobre. Comprei, escute, um som. Naquele tempo, isso faz muito tempo, eu falo de quase 40 anos atrás, eu lembro como se fosse hoje o som, a tampa de acrílico, o nome da marca era Gradiente. Era 3 em 1.
tocava disco de vinil, fita cassete e ainda tinha mais rádio. E eu, com dificuldades, paguei 1 ano esse som. Eu sempre gostei de música country americana, John Denver, Paul Simon, sabe, e mandava buscar dos missionários. Aquilo para mim era tudo na vida. Aí eu casei, olha que loucura, escutem-me. Minha esposa, mulher feliz, bem amada pelos pais. Eu era muito pobre, ela veio de classe média alta, ela tinha tudo em casa, até carro. E eu não tinha nada, a não ser uma bicicleta com pneu furado. Isso era tudo que eu tinha, ela sabe disso. Aí eu coloquei um som na sala, botava um pano, sabe, uns pés de uma flanela por cima para no arranhar, e disse assim a Neide, você pode ouvir música, seus hinos, só lhe peço uma coisa, não ligue sem minha permissão, me chame que eu ligo, para não estragar o meu som. Olha que homem bruto, se tornou herança de uma família disfuncional. Agora imagina a cena, você esposa, não poder usar na sua própria casa algo, a não ser que o marido permita, como se você vivesse num tempo de absoluta ditadura dentro de casa. E assim, fui para João Pessoa ser pastor. E um dia, nele sabe disso, eu cheguei na minha casa, no meu apartamento, havia um barulho estranho no 8º andar. No térreo disse assim, que povo mal educado, barulhento é esse, não sabe morar em edifício. E quando eu subi no elevador, o barulho ia crescendo, e eu descobri, quando desci no elevador, que era no meu andar. E eu disse, eu moro no meio de gente incivilizada, mas o pior é no meu apartamento. Quando eu abro o apartamento, 4 da tarde, irmãos, isso é cômico e trágico. O som encheu o apartamento. Então eu fiquei irado. Quando eu abro a porta do meu apartamento, está meu irmão chamado Esaú, ainda vivo, com 2 amigos dele. Ele conseguiu música, foi ouvir no meu som, que só eu tinha na família. Eu entro irritado e digo, Esaú, quem lhe mandou entrar na minha casa mexendo no que é meu? Desliguei assim o som de repente. Disse, você pode ouvir, brincar, dançar, o que quiser, mas primeiro me peça, senão não venha na minha casa mexendo no que é meu. Sabe a imagem que eu tenho é essa. Meu irmão de cabeça baixa, saindo com 2 colegas. E eles decepcionados. Eu tenho a impressão que entre o elevador e o ônibus, que a gente andava de ônibus, eles disseram assim para Esaú, esse é teu irmão pastor, que você gosta tanto, e fala tanto dele? Eu não sei, mas eu tenho impressão. Isso, irmãos, foi uma quinta-feira à tarde. Domingo eu estou pregando na igreja, acaba o culto da igreja, eu vou para minha casa, era costume eu e de Neide, a gente pedir pizza em casa, vou descansar dos cultos, eram 2 cultos, a voz cansada, o telefone toca, de um hospital em João Pessoa, me chamando urgentemente. Chego lá e encontro meu irmão morto em cima de uma pedra. Houve um acidente, no domingo à noite. Ele tinha 22 anos, era aspirante do exército brasileiro, tenente. Meu irmão morto numa pedra. Eu não entendi aquilo. Não disse a ninguém, a não ser a Neide. Passei a noite no hospital. No outro dia, avisar meus pais. Já tinham perdido um filho. Mas o pior não é isso, irmãos. O pior é a crise que eu tive no outro dia. Quando ele foi sepultado, eu voltei ao meu apartamento. E eu, quase como essa cena do viticultor, do dono da vinha com a videira, uma árvore, uma figueira. Eu disse assim, comecei a falar com som. Disse, som, para que tu me serves? Para o que eu quero? E eu comecei a imaginar Esaú vivo. Eu, crente, é o pastor. Esaú, volta, meu irmão. Vem para casa. Liga meu som, traz teus amigos, escute, arranhe, quebre, mas vem, Esaú. Não peça mais licença, vem. Claro que ele não viria. E eu, revoltado, quebrei o som todinho. E disse, de que tu me serves, se meu irmão já não está mais aqui? Aí eu lembrei-me, pela primeira vez na minha vida, Deus me ensinou. Eu tive
que terá seu irmão, para você entender, coisas são coisas, vidas é que são preciosas. É que são preciosas. O que é uma família disfuncional na afetividade? É quando a gente se esforça com marido e mulher para cuidar de pratas, de louça, de cristais, de porcelanas, e ninguém toca, ninguém chega perto para não quebrar, e os filhos é que crescem por dentro despedaçados. Irmão, escute, da sua família, cristal, porcelana inglesa, são os seus filhos. Aprenda isso. Olha, meu irmão, amigo, eu não faço nenhum drama. Se na sua casa tem alguma joia rara, uma coisa que não pode quebrar, é a sua esposa. Cuide dela. Carro, a gente lava, arranha, troca, pinta, vende. Isso é coisa. Gente é diferente. Família é lugar onde gente é amada. Coisa é apenas usada. Gente é que tem valor. Toda família onde o patrimônio cresce mais do que as pessoas, vivam disfuncionalidade. Por trás delas estão feridas, sangramentos emocionais, depois úlceras, algum tipo de câncer, onde a gente senta na cadeira para esperar que não vai mais voltar, para que nem mais pode ser tocado. Porque se foi, porque deixou para não sofrer, porque Deus levou para ser feliz na eternidade. E se eu pudesse, eu não tenho essa chave, eu diria a você, marido, por favor, escute para mim, um pastor de experiência, por favor, se eu pudesse dizer a você, meu irmão, ame sua esposa, cubra ela de beijos, de afagos, de atenção, só isso, nada mais. Cuide seus filhos, liga para eles, vai buscá-los, senta aqui, filho, brinca com eles, ri com eles. Ame seu marido, minha irmã, cuide dele, por favor. Você vai perceber com o tempo que tudo é relativo, mas pessoas não têm preço, porque foram criadas à imagem do Criador. Deus não las deu para serem casas em família, cuidados como verdadeiras joias do Altíssimo. Eu sei que não é bom a gente contar coisa ruim, mas eu quero estar nesse ponto contando a vocês e aproveitando que minha mulher está aqui, para dizer que em casa as pessoas têm que ser valorizadas, muito valorizadas. Houve um tempo que em João Pessoa, minha mulher era apenas a esposa do pastor Estevão. Uma garota bonita, uma garota inteligente, mas não tinha nome. Ela disse, Estevão, eu queria me formar em nutrição. Não foi fácil para mim, porque eu era ciumento, eu era inseguro. Toda pessoa ciumenta só o é porque é insegura. Então a insegurança é uma disfunção emocional, clínica, tem que ser cuidada, coisa da alma. Mas como é que funciona a insegurança? Uma obsessão pelo controle. Toda pessoa que controla demais é porque é muito insegura. A restringe, prende, amarra, limita, polda, sequestra e diz, mulher minha, não faz isso, nem faz isso, nem faz isso. Por que não? Ela foi estudar nutrição e eu sofria durante o tempo todo. Mas até que um dia, ela colocou o consultório, começou a Deus abençoar, começou a sorrir por dentro e me dizer assim, obrigado por me permitir ser feliz. O ano passado teve João Pessoa uma cena muito enigmática na minha vida. Um homem famoso do Brasil, dos mais famosos do Brasil, vou dizer isso no final, ligou que queria jantar comigo e minha esposa, com um casal de médicos. Queria conhecer o marido da doutora Neide. Ela é nutricionista, mas não é só porque é formada em nutrição. Ela tem N pós-graduações em medicina quântica, em negócio, tem um nome tão difícil que nem vou dizer para não errar. Negócio de, sei lá como é o nome. Trabalha com o doutor Laí Ribeiro, fez com ele vários cursos e em João Pessoa uma benção. Um homem de São Paulo. Eu quero conhecer o marido dela, porque ela, Deus usou
para abençoar a minha família. Aí marca um jantar. Primeira vez que eu saio de casa, alguém me conhecer, quero conhecer o marido da doutora Neide. Eu era o anônimo, ela era a estrela. Acho que para mim foi fácil. Eu nordestino da peia, da peixeira. Mas eu fui. Chega lá, sabe quem encontro no jantar? Era o doutor Augusto Cury. Disse, olha pastor, durante tanto tempo, minha filha sai de São Paulo para se tratar com sua esposa de uma pessoa. E minha filha, uma bênção. Minha esposa ama demais sua mulher. E eu disse assim, depois de tanto tratamento, eu disse, eu preciso conhecer essa nutricionista. Ela é casada, é assim. É um pastor de uma pessoa, é um pastor. Quer conhecer esse cabra aqui? Chama ele aí. E foi bonita a conversa. E ele disse uma coisa a mim. Parabéns, porque acreditou na sua esposa. Afetividade também é a gente valorizar o outro dentro de casa. Após seu filho, após seu marido, após sua esposa. Mas nem tudo são flores. Um dia nele começa a aparecer com dores nas mamas. Eu sei que é difícil dizer isso, ela ouvir, mas é bom dizer com ela presente. Eu chego da igreja, ela está chorando. O que há, Neide? Ela puxa o papel. Eu estou apressando as coisas. Diz, olha isso aí, lê isso aí. Nódulos, benignos, malignos, o que é isso? Até descobrir um sofrimento. Eu entrei em crise. E Deus nos orientou, um médico no Recife, um cientista, cuidou dela por muito tempo, curou tudo, eram todos benignos, tudo foi resolvido, graças a Deus, nunca mais teve problema. Mas houve outro problema, ele mandou me chamar para uma consulta. E eu fui para a consulta. Olha a conversa dele comigo. E eu paguei a consulta, e ele é muito caro. Disse assim, pastor, eu olhei para sua esposa, estudei toda a sua raiz e sua genealogia. Bisavó, vó, mãe, irmãs, não tem ninguém na família com problema de mama. E sua mulher tem uma alma alegre. Sua mulher, o que está acontecendo? Eram nódulos emocionais. E disse assim para mim, como você cuida da sua esposa, pastor? Quando eu fui me defender, ele disse, não venha com isso, que eu sou filho de pastor. E vi minha mãe sofrendo na igreja. Ele me fez 2 pedidos. Pastor, primeiro, não deixe que a igreja coloque nela um fardo que jamais Jesus colocaria. É a sua esposa, pastor. E o Senhor vai prestar conta dela a Deus. Não deixe que a igreja imponha um fardo que o Senhor não colocaria. Segundo, não coloque também o Senhor nela um fardo, cobranças que Deus jamais faria. Ame-a, cuide dela. Aí depois disse assim, ela está curada do momento. E me deu a tremenda até hoje responsabilidade. Disse, você vai para casa. E a partir de hoje você vai ser, pastor, 2 coisas. Ou o remédio, ou a doença dela. E quando eu fico nervoso, ela diz, olha a doença. Olha o remédio. E mulher não é fácil não, viu? Família disfuncional é a família que a mulher cumpre tarefas, mas não se sente amada. O marido tem o corpo dela, mas não tem a alma dela. Ela abre os braços, mas não o coração. Ela tem amigos com quem conversar, que o esposo não é seu amigo. As lágrimas caem em casa, mas as dores ultrapassam os muros da própria casa. Família disfuncional. Não é para isso? Eu disse hoje de manhã e vou repetir, que eu estou terminando. Toda mulher aqui que me escuta é marcada pelo marido que tem. Toda. A questão é só essa, que tipo de marcas? Todo homem aqui é marcado pela sua esposa. Que tipo de marcas? Filhos e pais do mesmo jeito. E eu disse a Deus, Senhor, eu não quero envelhecer perto de uma mulher infeliz, porque casou comigo. Senhor, eu quero me dar a bênção de casar, de envelhecer uma mulher sorrindo comigo. De dizer assim, para ti, Senhor,
para a sua melhor amiga, como foi bom um dia ter conhecido Estevão. Como Deus acertou em colocá-lo na minha vida. Ah, Senhor, não quero envelhecer, perdão, mulher amargurada, ressentida, depressiva, porque foi minha esposa, eu a fiz sofrer. Como é na sua casa? Pode responder? Então, um detalhe. Toda esposa sabe do que eu estou dizendo aqui. Às vezes ela se cala, mas um dia o dono da vinha vem cobrar, vem buscar frutos e vai dizer a você o que fez com a filha que eu plantei no seu coração. Por que está tão triste assim? Por quê? A disfunção 2, da terceira disfunção moral, é uma família sem princípios, sem um norte ético. Olha, queridos, com todo respeito, aqui não vai nenhum de respeito a ninguém. Eu não gosto de generalidades. Isso é uma coisa pecaminosa, imatura e perigosa. A gente não pode dizer que todo mundo é desonesto. Não pode dizer isso, não. Até quando envolve político, não pode dizer nem deve. Agora, nossos filhos não aprendem sobre honestidade em Brasília, nem nos corredores da vida. Tem que ser na casa. O filho aprende a ser homem olhando para o pai. A filha aprende a ser mulher olhando para a mãe. Pai e mãe são modelos. Uma família onde o pai não é referência, é uma família disfuncional. Numa família onde o rapaz não diz, eu quero ser como meu pai é exemplo de integridade, honestidade, dignidade, fidelidade. Não é o pastor, é o pai. Não é o diácono, é o pai. Um garoto vai aprender a valorizar uma mulher, ainda garoto, olhando para o pai. Não vê anoitecer sem um pai em casa. Não sentir no pai o cheiro do pecado, o odor do pecado em casa. Ele tem que brigar pelos seus colegas. Meu pai não. Meu pai é fiel, é direito, é honesto, é íntegro. Eu conheço o meu pai. Em casa. E quando o filho vai buscar num tio o que não vê num pai, é sinal que esse pai está fracassando nossa missão de pai. Eu tenho 2 filhos. Nunca forcei nada. Até porque eu não gosto dessas coisas. Meu genro é oficial de Justiça Federal e meu filho é advogado. Com 35 anos de idade, aliás. Meu filho desperta para o ministério. Agora. Com o escritório montado, vida montada, dinheiro ganho, apartamento pago. Ah, pai, Deus está me fazendo uma coisa comigo. Me criando amor pela igreja e paixão pela igreja e menos pelo escritório. Mas por quê? Ah, pai, sua vida é minha inspiração. Minha filha disse ao meu genro de casar, se você for para mim como meu pai, eu serei uma mulher feliz. O que é um pai disfuncional é quando a filha diz ao futuro marido, seja tudo menos como meu pai. Quero que você seja tudo para mim, menos como meu pai e para minha mãe. Quando os filhos vêm em casa mentindo, enganando, traindo, nós criamos em casa porções disfuncionais. E hoje em dia essa crise que existe na sociedade é porque primeiro existe em nossas próprias casas. Me responda aqui, levante a mão da alma, não do corpo, não quero ver nenhuma mão erguida, a mão interior, para que Deus veja agora. Quantos pais agora, enquanto eu falo, dizem assim agora, se meu filho olhar para mim, vai ser um homem segundo o coração de Deus. Quantos? Quando a mulher olha para mim agora, perto do seu marido, diz assim, eu sou feliz porque estou casado com esse homem. Ele me fez melhor. Ele me fez uma mulher de vida digna. Quantos? Mas vamos crescer mais. Quantas filhas dizem assim, como eu queria um homem como meu pai? Como eu queria. Disfunção social é quando nós temos amigos ímpios. Queridos, escute, família é tão sagrada.
Os espaços são sagrados. Eu vou falar sobre as mulheres. Mulheres, por favor, escutem-me, por favor. Quem você coloca na sua casa? Me responda. Com quem você abre o seu coração? Me responda. Quando a mulher de Deus, uma mulher cristã, tem amiga íntima, ímpia, ela vive uma relação de amizade disfuncional, afeta a sua casa. Primeiro, olhe para mim, tenha cuidado com quem você coloca em sua sala. E a sala é o primeiro espaço da família, o espaço de alpendre do lar. Mas tenha cuidado, nem todo mundo merece estar naquela poltrona, naquele sofá. Porque está vendo sua vida. Você não sabe o olhar e a mente de quem vê sua vida. Filtre quem entra lá. Agora olha para mim, filtre mais ainda quem vai da sala para a cozinha. A cozinha é um espaço mais íntimo do que a sala. Tenha cuidado, e muito. Que você expõe na cozinha um pouco mais da sua intimidade, a sua alma está ali, em cada detalhe da decoração, do que você faz, do que você guarda. Mas escute, jamais descuide do filtro último, e talvez nem precise dele, ele não tem que existir, de quem vai da cozinha para o seu quarto, que são simbólicos. Porque seu quarto é lugar sagrado. E só uma mulher imatura, despreparada, leva para o quarto, para a sua intimidade, conversas da sua vida, sem saber do perigo que está correndo, e grande correndo. Quase toda mulher tem uma história para contar da sua melhor amiga. É que você abriu as portas da vida de forma equivocada, porque família é lugar sagrado. Eu sou pastor, eu moro num apartamento. Pastor Estevão, vou descer, espere na sala de visitas. Eu não sei quem é, mas para mim e Neide, esse caminho da sala para a cozinha, geralmente são nossos filhos somente. E entre 3.000 ovelhas, 1 ou 2, quase família. Para o nosso quarto, não tem perigo. O filtro é muito grande. Porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Cuidado. O homem de Deus não pode ter amigos ímpios. O homem de Deus não pode ter amigos que tenham cheiro de pecado, que induzam uma conversa frívola, pecaminosa, pornográfica, que o assunto do homem ímpio é terrível. Mulher de Deus não pode ter amigas íntimas, sejam ímpias, não pode. Gente de Deus, de oração. Olha, queridos, eu não sou melhor que ninguém, não sou mesmo. Mas se eu quero amizade com o pastor, que não me ajuda a crescer mais ainda, a ser mais santo, ser mais crente, ser mais devoto e mais apaixonado pela igreja do Senhor. Eu não quero. Se eu quero, imagine a vida. Mas eu vou terminar com a disfunção espiritual. Hoje a gente precisa, e aqui eu vou dizendo para a gente concluir. Vocês estão cansados? Então eu também não, mas só 10 minutinhos, tá bom? Tá bom 10 minutos? Aguentam 15? Então 20 não se fala mais, tá bom? Pastor, estou brincando, pastor. O que significa, na minha percepção, de espiritualidade doméstica? Não é só voltar a ter culto doméstico. É criar lá nas famílias um ambiente onde o Senhor reine. Onde a igreja comece nos seus ministérios. Onde a gente sinta em casa o exalar da linda graça de Deus. Cante hinos em casa. Olha, eu sou batistão. Minha mulher é minha esposa, mas minha mulher é totalmente pentecostal. Totalmente. E se brincar, se apertar um pouquinho, sai fogo rapidamente. Então a gente amanhece em casa. Olha, eu nem gostava muito, hoje é diferente, mas eu sou clássico em tudo. Como eu me visto, como eu vivo, eu gosto de hinos tradicionais, de grande Deus és tu és fiel ao Senhor. Eu gosto dessas coisas. Gosto de piano, de violino, de orquestra. Eu não gosto de barulho. Eu sou assim. Minha mulher se acorda com Cassiane. Se acorda. Pensa que é isso? E bota alto, eu baixo nele, ela aumenta. Aí sai cantando pelo meio da casa. Mas eu escuto uma coisa que eu acho bonita, é que a gente amanhece debaixo do louvor, que liberta, abençoa e produz bênção em casa. Tem que orar em casa, jejuar em casa, orar pelos filhos. Como eu disse hoje de manhã, aprender a interceder por eles.
Cada pai, cada mãe, escute-me, aprenda a brigar por seus filhos. Brigue, profetize, herança de Deus, não vou entregar ao diabo de jeito nenhum. Senhor, não queres filha para se perder, para casar como ímpio, mulherengo, alcoólatra, devasso, mesquinho, violento, avarento. Não, Senhor. E diz, minha filha vai ser feliz, um homem teu vai estar na minha casa. Não quero nora ímpia, Senhor, eu quero mulher tua na vida do meu filho. E como eu gosto de dizer, porque eu vivo esse momento lindo, Senhor, eu quero netos. Então meu filho tem que ter uma mulher para ter netos. Eu quero netos, Senhor. Eu quero ver nos meus filhos, os filhos deles, para dizer, Estevão, sua vida foi frutífera, valeu a pena. Minha irmã, escute, lute pelo seu marido. Lute por ele. Orando, intercedendo, jejuando todo dia. Porque uma família que não ora, que não jejua, que não agradece, que não louva, só frequenta a igreja, vive também uma família disfuncional na sua espiritualidade. E sabe que hoje o mundo cansou? É assim, crentes no templo e descrentes em casa. Mas o que eu vou dizer agora vai doer muita gente. Eu vou dizer porque eu vou embora. E para longe amanhã, nem vem atrás de mim que eu vou para Brasília amanhã bem cedinho. Disfuncional é a família onde o marido não é o sacerdote. Toda família onde o homem não é o cabeça. O sacerdote vive uma família disfuncional. O homem tem que ser o sacerdote. Não é o provedor apenas, é o sacerdote. Provedor é sua obrigação. O sacerdote é a sua missão dentro de casa. Que assume os filhos, a esposa para Deus. E vai apresentá-los a Deus como algo santo e sem mácula. Ah, meus irmãos, eu temo diante disso, sacerdotes. Homens omissos, filhos com problema. E hoje a gente vive esse drama, homens omissos. Eu digo sempre onde falo para casais, eu não acredito. Vou repetir, eu, pastor Estevão, que lida 38 anos como pastor, hoje viajando por esse Brasil, pela graça do Senhor, não acredito que haja nenhuma mudança em nossas famílias. Pode haver congresso, encontro, seminários, simpósios, tudo isso é bom, mas eu vou repetir, não acredito em nenhuma mudança em família, sem que o homem não assuma em casa a sua função sacerdotal. Não acredito. Homens omissos, que não assumem Deus nessa casa. Famílias que a mulher que é o cabeça, porque o homem fica escondido atrás de travesseiros. Que a voz do homem não clama assim, vamos orar, buscar a Deus. Por quê? Mas a Bíblia diz que o dono da vinha chegou e disse, eu vim buscar frutos. E se frustrou. Mas houve uma coisa linda. Olha como a graça vem, e eu quero orar com essa graça agora. Por isso que eu coloquei para o final. Disse, Senhor, me dê mais um tempo. Só um ano. Eu quero cavar um fosso. Quero colocar adubo. Ah, Senhor, daqui a um ano venha. Eu te garanto, vai frutificar. Se não, corta. Porque onde há adubo, a vida reaparece. Onde há adubo, a vida volta a brotar, a árvore cresce e frutifica. Quem sabe, pastor Salmo preparou todo esse mês de família, pela escola bíblica, e quem sabe eu estou aqui, diante de Deus, para dizer a você assim, Deus dá para sua casa mais um ano. Cave uma vala ao redor. Diga, Senhor, tu vais voltar aqui. Tu vais encontrar paz, alegria, vida, ministérios, amor, afeto, carinho, perdão, referências, poder. Tu vais se encontrar. Me dê mais um ano. Deixa eu colocar adubos. Deixa eu colocar, Deus, algo que nutre nossa família. E quando a gente coloca adubo e o Senhor rega pelo seu Espírito, não tem como não frutificar. Por isso,
abra valas e comece a dizer: Senhor, a tua palavra, a tua presença, o teu amor, o teu perdão, a tua graça vão ser adubos. E um dia tu voltarás e verás: meu marido é um homem de Deus, minha esposa é uma mulher de Deus, meus filhos é herança de Deus, e na minha família tu estás sendo e serás sempre glorificado. Assim eu oro, assim eu creio, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, por favor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.